No ar, Diber Podcast, hoje falando sobre política. Vamos falar um pouco sobre o nosso legislativo e o nosso executivo, com essa figura que está aqui e aceitou essa grande responsabilidade. Um comunicador nato, né? Ali, até como ele disse, a Vila Camargo tem muitos talentos, né? Estamos com Santiago Lourenço. Muito. Quem vai estar assistindo é bom dia, boa tarde e boa noite. Então, é um abraço a todos que estão aí nos ouvindo. E é com você, Santiago. Tudo bem, Daniel? Um abraço para você, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de mais uma vez estarmos aqui. É um prazer sempre enorme, né, te encontrar para aquele bate-papo gostoso, né? Não trata-se de uma entrevista, mas sim Correto. aquele bate-papo gostoso. Sim, vamos lá. E você já veio aqui, bastante pessoas ouviram um pouco da sua história de vida, da onde você veio. É natural de Limeira, contou um pouco ali dos seus pais, seus irmãos. Mas agora você aceitou uma responsabilidade que eu creio que não é tão fácil, porque a palavra servidor público é realmente você vai servir a população, correto? Sim, exato. E o que você traz como bagagem para aceitar essa responsabilidade? Olha, Daniel, uma ótima pergunta. Eu como repórter, né, policial, como repórter geral, como jornalista, apresentador, como radialista, locutor de rádio, isso tudo engloba uma única pessoa e profissão, né? Que são, pelas legislações lá, determinações diferentes e classificações diferentes, mas muitas vezes querem dizer o mesmo trabalho. Correto. Eu já desempenho, né, essa função há cerca de 35 anos, com formação há cerca de 25 anos. Então, nesse período todo, eu acredito que eu tenha feito aí mais de 5.000 matérias. E matérias podemos classificar que metade dessas matérias aí ajudando a população, ou seja, de alguma forma, indo até a família, indo até a pessoa, vendo a reclamação que essa pessoa tem, aquilo que ela almeja ser resolvido e buscar uma solução através dos meios, né, municipais. E aí podemos classificar que 90% dessas matérias que foram feitas, nós conseguimos uma solução para esses casos, ou seja, limpeza de terreno, né, mato alto, corte de árvores, buracos em rua, terrenos onde as pessoas acabam jogando lixo. Correto. Né? Então, fazendo esse trabalho, eu consegui, assim, ganhar uma certa experiência. Isso mesmo sem ser um vereador, sem ser um parlamentar. Então, quando você percebe que na tua vida, naturalmente, você tem um caminho a seguir, que você pode ajudar a população, a comunidade de uma forma geral, você vê que as pessoas começam a acreditar em você mais. Você passa a ter uma credibilidade muito maior. E nisso acaba abrindo caminhos, né? E as pessoas acabam cobrando de você. Olha, sem ser um edil, um vereador, você já nos ajuda. Imagina se você estivesse dentro de uma Câmara Municipal. Talvez você poderia colaborar ainda mais com a gente. Então, a partir disso, acabou surgindo, né, a ideia de repente, poder servir a população de uma forma mais oficial, ou seja, contribuir com uma sociedade organizada para que as pessoas pudessem, né, estar ali, ter à disposição, na verdade, uma pessoa a mais para que elas pudessem escolher entre tantos candidatos que estão aí. Correto. Muito bom essa explanação. Então, nada melhor do que alguém que ouviu muito e sabe das demandas do município para justamente nos auxiliar, porque eu também sou munícipe e, logicamente, também preciso de muito auxílio, de muita ajuda, para até que meus impostos sejam devolvidos de forma mais responsável e justa possível. Com um olhar um pouco mais para trás da política, o que é que você vê? O que é a gestão política hoje na nossa cidade? Quais são as áreas que mais têm prioridade
que você vai levantar. Então, tipo assim, olha, eu vou trabalhar mais nisso. Eu sei que um vereador, o objetivo dele é fiscalizar o executivo e sancionar leis. Então, na realidade, você olhando um pouco para trás da nossa política e conhecendo a nossa cidade como natural de Limeira, o que Limeira precisa hoje? Olha, Daniel, eu falo como pré-candidato a vereador, e como Sim, pré-candidato a gente pode ir para o debate das ideias, né? Apresentar sim, ideias, tal, para que, né, a própria população venha se beneficiar dessas atitudes. A gente sabe que as áreas mais procuradas, né, e que têm o maior investimento são as sim. áreas, né, de saúde, educação, segurança. E aí algumas outras áreas acabam não tendo prioridade, infelizmente, para os governos municipais, às vezes estaduais e o federal. Correto. Então, pensando nesse campo e também entrando no debate das ideias como pré-candidato, Sim, eu tenho a ideia de cobrar da prefeitura, sim. e isso eu já faço, né? Não basta ser Isso, como um vereador, como cidadão comum, Tá, é a questão da vaga em creche, sim, né? E a vaga em creche, ela acaba mudando todo um organograma de uma cidade. sim. E eu vou explicar por quê. Hoje em dia, às vezes, você pega aqui, ó, o celular, e aí você abre lá o celular, tem uma mulher morta, um caso de feminicídio. Sim. E isso aqui na região direto. No Brasil, muitos, né? A cada, pelo menos 3 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, você fala, mas o que tem a ver vaga em creche com estupro, morte? Correto. Eu vou explicar. Muitas mulheres, elas acabam não conseguindo vagas em creches, né, para deixar os seus filhos, para que elas possam ir ao trabalho. Então, muitas delas acabam deixando ali com as avós. E a avó, ela não tem a responsabilidade de cuidar da criança, porque ela já cuidou da mãe, ela não Sim. tem a responsabilidade de cuidar da neta. Né? Mamãe lá atrás e vovó já dizia, cada um que fez o seu filho que cuide do seu filho. Verdade. Não é bem por aí? Correto. Então, a mãe, ela deveria cuidar do filho. Mas, nos dias que nós estamos vivendo hoje, se a mulher permanecer em casa, podemos considerar que é uma mão de obra parada. Sim. E essa mão de obra, ela poderia realmente estar produzindo e melhorando a sua própria capacidade, ou seja, o seu próprio sustento. Correto. Então, por isso que eu falo da vaga em creche. Se a mãe conseguir a vaga em creche, né, para deixar a criança segura, para que no final do dia ela também, com a cabeça tranquila, segura, vá buscar a criança e volte para o seu lar, essa mulher, ela consegue prosperar mais na vida, porque ela consegue trabalhar, ela consegue ter o próprio sustento, ela consegue sair de lares aonde ela, por exemplo, ela é estuprada, porque tem várias mulheres aí que são obrigadas a fazer sexo por conta do dinheiro, Sim. dentro da própria casa. Por causa do provedor, né? Porque o cara tem o dinheiro. E aí ela vai falar, poxa, mas eu vou sair de casa, eu vou para onde? Eu vou morar na rua, debaixo da ponte, Isso. eu vou pagar aluguel como? Né? Acaba Então se ela não sujeitando. tem, acaba se sujeitando a fazer sexo e outras coisas mais com o próprio marido, no qual ela já não deseja mais. Correto. Então, esse é um crime que não é denunciado, infelizmente. Correto. Né? Por conta da situação financeira familiar. Então, a mulher, ela tendo a capacidade dela gerir os seus próprios recursos através do seu próprio trabalho, o seu suor, sim, ela consegue prosperar. E ela conseguindo prosperar, naturalmente, que uma cidade, com o dinheiro que ela ganha e com aquilo que ela gasta, a cidade ela também vai prosperar. Ou seja, arrecada, né? É uma ciranda, Sim. né? É uma engrenagem, onde todos ganham com isso. Então, naturalmente, que uma cidade organizada, onde ela resolve o problema das filas de uma creche. Hoje nós temos 1.200 crianças fora das creches. Resolvendo para todas essas mães irem trabalhar, nós teremos o quê? 1.200 mães empregadas e trabalhando e produzindo. Isso tudo para o comércio. Você imagine, 1.200 mulheres com o dinheiro nas mãos, indo para gastar. Correto.
Isso traz um resultado bastante grande. Com isso, recolhe-se impostos mais para a prefeitura. Com isso, as mulheres elas passam a ser independentes e Sim. não mais aquela dependência emocional de homens bárbaros aí que acabam, né, destruindo a vida das mulheres. Por isso Então, você puxou o final da corrente. exatamente. Feminicídio. É. Então, para tratar, muitas vezes, a causa do feminicídio, não é uma ordem, uma restrição judicial. Temos que ir na origem. A realidade é bem outra. Então, muito bem explanado. E quando você, de repente, possibilita que a mulher ela trabalhe, e a mulher ela gosta, né, muitas vezes aí de comprar suas coisas, comprar uma lingerie, comprar uma maquiagem, Correto. né, fazer uma unha, ter um cabelo tratado, e muitas vezes ela tem que pedir para o marido. Né? Amor, eu preciso do dinheiro. Ele, não, Sim. não tem dinheiro, não tem. E aí você vê que do outro lado ele acaba gastando dinheiro com cachaça, né, com bebedeira e com outras coisas, muitas vezes até com própria prostituição. Correto. Então, é um meio de ajudar as mulheres, é um meio de fazer com que as mulheres prosperem, né? Através dos seus próprios esforços. Não é a prefeitura dando dinheiro para ninguém, mas é a prefeitura arrumando formas de que resolva ali a questão estrutural da família para que a própria mulher possa gerir os seus próprios recursos. Parabéns. É uma visão muito boa, uma ótica. Eu acho que muita gente não sabia dessa realidade, né? Não pensava dessa forma. Com a gestão atual, tipo você passeando por Limeira, quais são as dificuldades como munícipe que você vê e encontra em Limeira? Sem só contar agora com a questão do cidadão, como você colocou. Mas de uma forma geral, você está passeando por Limeira, então, forma de você conduz um veículo. Como é que funciona isso na sua visão? O que é que você tem visto? Limeira tem trazido indústria? Limeira enxergou que cresceu bastante e cresceu desestruturada. Hoje você passa na Secap e tem um centro. Você vai na Pedro Elias, tem outro centro. Você vai lá no Belinho Almeida, tem outro centro. E o centro de Limeira, que é um centro histórico, onde tem a gruta, a gente não tem nada ali. A gente não pode nem passear à noite. Não. É um perigo para a cidade. Eu aviso para todas as pessoas, né, de Limeira ou de fora de Limeira para que não passem durante a noite na Praça Toledo Barros. E eu já falava isso na rádio. Né? E alguém ficava bravo comigo. Não, ele está falando para não ir no centro da cidade. Não pode. Eu estou avisando as pessoas para não irem lá, porque as pessoas serão assaltadas. Correto. E lá no centro agora, há 6 meses, ocorreu um caso de homicídio. Você entendeu? Então você vai ficar à mercê dessa violência toda? Não. Escureceu, é melhor você não passar no centro. E aí eu te falo, Daniel, a grande preocupação é que, por exemplo, quantas e quantas pessoas trabalham no comércio da cidade? Quantas e quantas pessoas dependem de pegar o ônibus do transporte coletivo para retornarem às suas casas após aquela jornada ostensiva de trabalho? Então, Limeira precisa e necessita de segurança no centro da cidade. Eu já falei várias vezes, em vários programas, que a gruta da Praça Toledo Barros, que hoje ela é uma gruta de enfeite, né? Ela não tem uma outra função. Ela é maravilhosa, é o nosso cartão postal, mas ela não tem uma segunda função, né? E ali poderia muito bem funcionar uma base da Guarda Civil Municipal. Olha que legal. Né? E essa base, ela daria o quê? Um fortalecimento da segurança ali. Um apoio ali, né? Porque aonde o governo ele se abstém de participação, o crime organizado toma conta. Né? As pessoas que são desocupadas tomam conta. Então, por exemplo, se a praça está abandonada, a gente percebe que existem mais pessoas ali que são moradoras de rua, que são pessoas desocupadas, criminosos no meio de tudo isso, que acabam se aproveitando. Quantas e quantas pessoas foram roubadas, assaltadas ali no período da noite? Ou seja, você imagina você, né? E sabendo que a sua esposa trabalha ali no centro da cidade, atua numa loja,
né? E que, olha, 6h30, 7 horas ela está na minha casa tranquilamente, e aí ela não chega nesse horário. Você vai ficar preocupado. Muito. E aí você, de repente, tenta fazer uma ligação para ela, o telefone está em caixa postal, o telefone uma outra pessoa atende. Você vai pensar o quê? Aconteceu alguma coisa. Então, é exatamente isso que a gente precisa na questão da segurança, né? Principalmente na área central. Mas, indo para os bairros, a gente percebe que existem ruas ainda que necessitam de uma melhor recapagem, né? Por exemplo, existem ruas ali no Nova Suíça que elas foram... Os bairros mais antigos sofrem mais, né? Então... A malha asfáltica é muito antiga. Então, a malha asfáltica ali é dos anos 70. Então, por exemplo, quando eu mudei para Limeira, a rua da minha casa, que eu morava, era de terra. E depois eles fizeram asfalto, tanto que a gente ia pisar no asfalto, pisava dentro de casa, né? Isso. Você imagina a felicidade de mamãe, né? De pisar lá naquele asfalto e pisar dentro de casa que não saía, né? Aquela borracha preta. Sim. E tanta curiosidade. E aquele asfalto, ele só teve remendos e remendos e remendos e nunca teve ali um recapeamento. Sim. Então, esse recapeamento, falando em estrutura viária, isso realmente demanda para uma cidade. E não só o Nova Suíça, como vários outros bairros aí pela cidade. Então, isso eu estou falando uma questão de estrutura, né? Mas, assim, a nossa cidade, em termos de crescimento e desenvolvimento, ela precisa realmente, né, de ter incentivos aí, através da Secretaria de Desenvolvimento, para que novas empresas venham para a cidade, para que novos empregos sejam gerados com a chegada dessas novas indústrias, novos comércios, novos supermercados. Por exemplo, estava conversando com uma pessoa na região do Abílio Pedro, ali, Nossa Senhora das Dores, e ali eles não têm uma grande rede de supermercado. O mais próximo ali fica a cerca de 4, 5 quilômetros, que é o Enxuto. Nossa. E não tem um supermercado ícone ali, né? Sim. Então, assim, então você já começa a desenhar algumas coisas na sua cabeça. Fala, poxa vida, mas ali tem uma área que fica no final da Cônego Manuel Alves, ali nas proximidades, acho que é Calcário Cruzeiro. Isso, Calcário Cruzeiro. Né? Tem uma área enorme ali, enorme, que poderia, de repente, ser colocado ali, instalado um supermercado. Olha que bacana, né? Supermercado grande. E esse supermercado grande, ele geraria recursos através de impostos, aí, incentivos para a nossa cidade e, naturalmente, que atenderia uma gama ali de pelo menos 30, 40 mil pessoas só naquela região, sem contar o Nossa Senhora das Dores, né? Que seria Abílio Pedro, Giada e também São Francisco ali. Então, Giada também é ruim, né? Eu tenho um amigo que mora no Giada lá, um abraço, Andros. E a Adélia que moram lá, e tem uma dificuldade muito grande ali em trazer o mantimento para casa. Então. Depende de um carro, que nem o Andros trabalha. Ele trabalha lá com o Ed Schultz, faz as viagens lá, o show com ele. Então ele sai com o carro e ela fica sozinha em casa com o filho. Olha. Como é que ela vai sair para comprar alguma coisa? Olha. Não tem como. E às vezes ele fica 5, 6 dias de viagem. E o Giada, o bairro da Giada, ele tem somente uma saída, que é a saída que vai para o Belinho Meto. Né? Então, ali, a Cônego Manuel Alves, chega um momento que ela para. E ela deveria continuar até que, né, ela pudesse chegar até ali o Belinho Meto na parte de cima. Sim. Então, seria uma ideia também. Agora, precisa ver se aquela parte ali da continuidade dessa avenida é particular ou não. Né? Se for do município, poderia fazer a extensão e a ligação dos bairros ali. Mas, enfim, né? E você vê que aquela região ali do Cidade Universitária, ela tem ficado cada vez mais bonita, né? O lugar bonito que é ali, né? Verdade. E sabendo que antes era tudo cana. Né? A gente é novo. Você carregou a Pedra da Gruta, né? Olha, Pedra da Gruta não, mas que eu vendi vela no cemitério, eu vendi. Então, pronto. Que eu vendi sorvete na rua e no Limeirão eu vendi. Essa é a sua história de vida, né? Muito legal. Com certeza. É uma pessoa batalhadora, gosto. Até você faz uma obra social, né? Tenho visto aí nas redes sociais que você tem ajudado a população do modo mais ativo. Tá lá mesmo fisicamente. Conta pra gente como que é
essa ideia que você teve, como que você ampara essas pessoas mais necessitadas? É a participação, Daniel, na questão do ativismo social, né? Quando se fala ativismo social, a gente lembra, são todas as pessoas que estão em atividade ajudando de forma social alguém. Sim. E alguém se beneficiando ou alguma entidade de alguma medida ou atividade, ação que você faça. Então, nós, através do programa, através do projeto Café do Povo, que é desenvolvido, né, com a Marlene, a Germana, a Keila, né, a gente produz comida, né, e naturalmente que a gente prova dessa comida, come da comida antes sim. de levar, porque a gente não faz assim uma comida para morador de rua e faz outra para gente. Tá. A mesma comida que a gente faz, a gente come, primeiro se alimenta a equipe e depois a gente parte para levar. Se precisar de um degustador lá também, você pode me chamar, que eu experimento. Não, mas é interessante, é que agora não dá tempo, mas é até te mostrar. Os marmitex assim, são marmitex que a gente prepara e esses marmitex são deliciosos. Arroz, feijão, macarrão, tem uma farofa e aí tem o frango ao molho. Olha que delícia. E normalmente alguma outra coisa que a gente põe ali. Refogadinho. Um refogado, exatamente. Um refogado. Então olha, se eu falar que tem uma marmita que é vendida que é igual àquela, às vezes é mentira. São poucas. São algumas marmitas superam, como a do Celinhos Frango da Brasa, que é meu amigo. Celinho. Né, aquela... Tá morando no meu condomínio, o Celinho lá. Ah, é? Tá lá. pagando direitinho, Celinho? Tenho visto ele lá. Isso, Elias é demais. Eu como marmitex, às vezes eu compro, eu, minha esposa e a Nenê, às vezes eu compro o pacotão lá. Nossa de senhora, domingo. O completão? O completão. Rapaz, Celinho é parceiro demais. Eu gosto muito de Celinho. Um abraço, Celinho. E... Continue fazendo um bom trabalho. Exatamente. O Celinho, às vezes, até me ajuda também nessas obras sociais aí, alguma coisa que às vezes que eu preciso. Celinho, me socorre, ele passa aqui. Que legal. Então, é uma parceria muito boa. E tem um outro marmitex aqui também, que fica ali no São Francisco. Depois eu vou te passar o número também para você provar. Rapaz, minha Nossa Senhora. Quem que é ali? Não é a dona Ana? Olha, como é que é? Não, a dona Ana acho que é perto da TRW antiga, não, né? Essa é a uma. GF-TRW. E naquela rua federal, como é que é? Do São Francisco, onde tem o mercado ali. Ali tem o Liderança Max, tem isso, o tem João Amaral Gama. João Amaral Gama. Sim. João Amaral Gama. Que é a avenida que desce para o Nossa Senhora das Dores. Do lado esquerdo ali tem o marmitex da dona Ana e o filho dela chama Daniel. Eu comi ali quando eu trabalhava ali perto. E que até é o que faz churrasco? Faz churrasco. Oxe, ali é bom demais. Já deu uns tapas ali também. Já deu uns tapas, bom. Mas assim, brincando, a gente até fugiu do assunto. Começamos a falar de comida, a gente quase não gosta. Mas para exemplificar que assim, a comida que a gente leva é uma comida com muita qualidade. Isso é bom. Né? Isso é bom. E o carinho que a gente tem. O bacana também, Daniel, é assim, a gente faz esse trabalho social e a gente leva para as pessoas sem perguntar nome, sem distinção de credo, raça, cor, né, sexo, sem absolutamente nada. Outro dia eu fui levar uns marmitex, né, isso fora do período eleitoral, pelo amor de Deus. Sim. E aí nós fomos levar ali o marmitex debaixo da ponte do viaduto da Jânio Quadros, na Boa Vista. Embaixo tinha uma galera ali. E o pessoal estava usando droga mesmo, estava usando ali aquela marica e dando umas catimbadas violentas. Eita. E eu cheguei lá, eu fiquei até meio louco a hora que eu saí. Eu cheguei com várias marmitas assim, e aí minha irmã, meu Deus, você vai entrar lá no meio deles? Eu falei, eu estou trazendo comida para eles, é um benefício. E aí eu falei, galera, eu vim trazer uma comida para vocês, posso entrar? Dá licença? Aí os caras muito loucos ali, não, entra aí, cara, entra aí, velho. E aí eu peguei e dei uma marmita para cada um ali, acho que tinha uns 8 e tal. E aí o cara até falou, você não é o cara da rádio lá, da televisão, o tal do Santiago? Eu falei, sou eu mesmo. Porra, aí ele veio me dar um abraço, cara. Legal. E aquilo você vê
que o cara mesmo drogado, ele lembrou, ali pra gente não importa se ele é criminoso ou não, porque se ele é criminoso, ele tem que pagar com a justiça. Correto. E o nosso projeto social é para assistir pessoas que estejam necessitando. São seres humanos. Né? Seres humanos. No modo geral. Então, eu acabei, né, entregando ali o material para eles, ali a comida para eles. Eles ficaram muito felizes. Na hora que eu saí de lá, eu saí com uma catinga de crack. Eita! Rapaz. É bom. Mas é interessante. Teve uma vez, rapaz, eu até contar a história. Podemos contar a história? Podemos. Eu estava participando de um outro processo, um outro pleito eleitoral. Eu acho que foi em 2016. E eu estava lá num bairro, não vou falar o bairro para não identificar a pessoa. Correto. Mas eu estava numa avenida de um bairro bastante conhecido, e aí, assim, era a tardezinha e tal, e eu estava meio que batendo nas casas, e aquelas pessoas que estavam me reconhecendo, tal, já estava entregando ali o meu santinho, tal. E aí, nisso, no meio da rua, assim, eu vi uma galera usando drogas ali, eu falei, beleza, vou do lado de cá, né? Aí o cara me chamou, seu Thiago, vem aqui, rapaz, vem aqui. Eita. Aí eu falei, caramba, né? O cara vai embaçar comigo, porque eu tô aqui pedindo voto, território alguma dele. coisa, né? Eu vou assim, meu irmão, cara, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E ele tava fumando maconha naquele momento, com o baseado assim na mão, e me abraçou assim, entendeu? E aí ele conversando comigo, rapaz, você não liga não, cara, só acendi um aqui só para dar um tapinha e tal. Isso. Ele falou, eu que cuido de toda a galera aqui, entendeu? Se você precisar de alguma coisa, me avisa que eu dou um jeito aí. Até para se você precisar de um serviço mais federal, eu te ajeito. É o xerife da região. Eu falei, não, fica tranquilo, eu só vim fazer meu trabalho aqui e tal. Ele falou, eu devo uma para você. Eu falei, caramba, como assim, né? Ele falou, você ajudou minha mãe. Olha que e legal. Se você tiver 1 minuto do seu tempo, eu quero levar você lá para ver minha mãe. Olha que legal. Eu falei, verdade? Foi então, você, no momento que a gente estava passando muita necessidade, você conseguiu cestas básicas tal, e conseguiu ajudar a minha família, inclusive minha filha. Olha que eu legal. Falei, nossa, porque minha mãe cuida da minha filha, minha mulher foi embora, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, tem 1 minutinho para ver minha mãe? E eu falei, aonde que ela está? Não, ela está aqui, nessa casa aqui. Aí eu falei, vamos lá. E ele já apagou a charuleta dele, nós entramos na casa. E aí tinha um pessoal embalando drogas. Ah, é? Eu falei, olha trabalho onde, ali. olha onde que eu entrei. Se passa uma viatura no momento, Santiago. Eu falei, olha onde que eu entrei. Mas aí eu fui lá, a mulher, nossa, é o Santiago. Deixou as coisas lá e foi me abraçar. E assim, ficou aquela impressão de que, por exemplo, eu nunca tive problema nenhum com o tráfico de drogas em Limeira. Ao contrário de muitos outros repórteres aí, jornalistas, que acabam batendo pesado contra o tráfico, contra as drogas e tal, e acabam tendo também a sua perseguição natural. Correto. Eu não. O problema do tráfico é problema da polícia, da justiça. Entendeu? Eu vejo mais o ser humano. E aí que eu entrei, cumprimentei essa senhora, imediatamente já saí do local e continuei meu trabalho. Correto. Mas para você ver que quando você tem um trabalho que ele é abrangente, seja ele na área social, seja ele numa outra área, você vai ser uma pessoa reconhecida. Independente entendeu? E além de reconhecida, as pessoas vão ter, não é uma dívida de gratidão, mas a pessoa vai ter aquele reconhecimento que você realmente merece. É legal. E outra, você abordou um tema que às vezes se dá muita ênfase ao viciado em drogas. Mas existe o viciado químico, existe outros vícios no álcool, existem vícios de pornografia, existem outros vícios. E são seres humanos que são viciados, não são pessoas diferenciadas, né? Então, eu creio que a gente tem que tratar, independente do vício da pessoa, como ele é ser humano. Ele é um ser humano e ele precisa de ajuda. Se ele está fazendo um comércio porque tem facilidade de ganhar dinheiro com aquilo, isso não é problema nosso. Porque ou o governo libera e taxa imposto, ou ele fala que não libera e trata desse povo, entendeu? O Betinho, que é vereador, e hoje pré-candidato a prefeito de Limeira, ele diz uma coisa bastante interessante, né?
esse governo ele se preocupou muito em fazer pontes, que é fundamental, certo ou não? Certo. São obras viárias fundamentais para o desenvolvimento e crescimento de uma cidade. Toda cidade precisa ter pontilhões e pontes que ligam um bairro ao outro, um ponto ao outro. Sim. Fato. Mas precisamos também cuidar daqueles que ficam debaixo da ponte. Correto. Né? Não só quem passa por cima da ponte, que tem lá os seus carros milionários, os carros bons, né? Ou mesmo que não sejam carros bons, mas aqueles que estão embaixo da ponte também a gente precisa cuidar e tratar. E quando a gente fala em tratamento, Daniel, por exemplo, tem a questão de que muitas pessoas falam, né? Pô, tem um cara ali que ele é andarilho, ele é morador de rua, ele poderia arrumar um emprego. Mas vem cá, você tem uma empresa, você vai pegar um morador de rua e botar dentro da sua empresa do jeito que ele está? Não tem, ele está fedendo, ele está, né, com a situação dele bastante zoada a cabeça dele, porque ele só pensa em, muitas vezes, usar drogas ou beber para matar a fome. Correto. Porque o corotinho, muitas vezes, ele atrasa o processo de você estar com fome. E aí, muitas vezes as pessoas passam, ignoram essas pessoas, né, consideram essas pessoas Sim. como lixo, e não são lixo, são seres humanos. Mas, para que essas pessoas que estão ali, elas sejam reinseridas ou reintegradas à sociedade, elas precisam de um trabalho inicial, que é um trabalho de abordagem, que é um trabalho de preparação dessas pessoas fisicamente, mentalmente, para que ela possa retornar a um ambiente social de convívio com a gente. Por exemplo, não tem como pegar ele, dá um banho nele e leva ele para trabalhar com a gente. Mas o vício dele é tão grande de bebida ou drogas que vai passar uma hora que ele estiver num trabalho, ele vai querer usar. Correto. Entendeu? Então, é preciso, por exemplo, o trabalho de abordagem, tira essa pessoa da rua. E o trabalho ali psicossocial, que é aquele trabalho que conversa, que realmente mostra para ele que existe um outro caminho, além daquele da droga, que realmente vai levar ele cada vez mais perto da morte. Sim. Que ele pode ser reintegrado. Só que antes dessa reintegração, que não é do dia para a noite, só dar um banho e levar para o trabalho, ele precisa se aceitar Jesus na vida dele. Correto. Aceitar como mudança de roteiro da vida dele, né? E aí essa pessoa ela precisa passar por um período de adaptação, um processo, né? E a prefeitura tem um Centro Pop que oferece o trabalho aos moradores em situação de rua, só que o Centro Pop funciona lá no Ibirapuera, né, num local totalmente descabido, Sim. embora poderia também continuar lá uma unidade para servir o pessoal que fica na área de mata, ali nas proximidades da SECAP, e manter um Centro Pop aqui no centro da cidade, ou seja, aonde as pessoas poderiam ser recebidas ali para que elas pudessem naturalmente receber esse trabalho psicossocial de preparação para depois essas pessoas terem uma espécie de albergue ou um lugar para que elas pudessem residir e aí sim elas serem treinadas e voltar a atuar, voltar a produzir. Correto. Mas antes disso, que eu estou te falando, muitas vezes o cara fala, o vagabundo está ali deitado e não vai trabalhar. Mas como é que você vai pegar aquela pessoa que está ali deitada e falar assim, vamos trabalhar comigo hoje? E o cheiro dela não vai te incomodar? Né? O cheiro de droga, o cheiro de álcool, o cheiro do próprio corpo. Você sabe que se a gente ficar um dia sem tomar banho, naturalmente que a gente produz, né, glândulas de odores que não são boas. Não. Né? Imagine o cara que está uma semana sem tomar banho, ou mais. É muita coisa. Então é fácil falar. Apontar o erro é fácil. Pensar em como fazer é difícil. É que nem o bote salva-vida. A pessoa está afogando. Se não tem um bote salva-vida, essa pessoa vai morrer. Mas ninguém quer remar. Ninguém quer pegar um bote e ir lá e resgatar. A pessoa é muito mais fácil para nós, tá vendo? Morreu. Caramba, não. Mas só tem um cara que pulou para ir lá para salvar, né? Então, na realidade, o que você está falando é muito mais profundo do que somente falar, não, toma uma enxada. Vai carpir o terreno. Não é assim. Tem uma parábola, né, que diz assim, né, o cara ele foi para julgamento na frente do Senhor, daí o Senhor, e sou todo ouvido, você pode perguntar o que você quiser.
E aí ele falou, Senhor, tantas e tantas pessoas ganharam na Mega Sena, nos jogos, e ficaram milionárias. O senhor nunca me permitiu que eu ganhasse. Aí o senhor falou, você jogava? Não. Então começa por aí. Aí ele falou, Senhor, eu morri congelado em cima de uma árvore, né? E o senhor não foi lá me salvar. Aí ele falou assim, você lembra que passou um galho debaixo da árvore? E ele estava numa árvore assim no rio, né? Pela história que ele conta. E a árvore, ela tinha partes dela que estava sobre o rio. E ele estava ali. E estava muito frio e tal. E aí no rio passavam as coisas. E aí ele falava, mas se eu cair no rio, eu morro, porque eu não sei nadar. E aí o senhor falou para ele, você lembra que passaram uns 10 tocos assim? Você podia pular e grudar num deles, né? E aí, mas por que você não pulou? Não, eu tive medo de pular. Eu tive medo de me afogar. Mas se você se afogasse, você ia morrer. E você morreu como? Congelado em cima da árvore. Então, ele falou assim, eu mandei troncos, Socorro, galhos, tudo. socorro para você. Você não entendeu a minha mensagem. Então, né? É mais ou menos assim. Tem Talvez pessoas... a questão tá no nosso rosto e a gente não enxerga, né? A nossa vida, Daniel, é exatamente... Ô Jorge, fica tranquilo. A gente gosta de você também e você participa do podcast, tá? Se ele quiser sentar aqui do ladinho, Não, pode. a gente já põe ele na roda aí para fazer umas perguntas para nós. Vamos tomar um café também? Vamos. Vamos, o que você acha? Tem café? Tenho. Mas eu quero voltar mais vezes, tá? E hoje não deu tempo de falar com a Carol lá da Toque Moriá. Quem é a Carol? A Carol da Toque Moriá é dona da padaria ali perto de casa, onde eu sempre tomo café de manhã. Passa lá um dia, 8 horas da manhã, eu tô tomando café lá. 8 filãozinho com ovos e bacon. 8? É só, né? Diz que a primeira refeição do dia tem que ser boa, né? Você já aproveita. E não, eu já levo a íntegra, né? E depois você faz uma caminhada ou a caminhada é antes? Não, a caminhada, eu faço caminhada todo dia. Ah, é? Eu não... Ixi, isso daí pra mim é religiosamente. Eu levanto e já vou no banheiro. Então, a minha caminhadinha todo dia tá pago. Meu treino tá pago. Até tiro foto no banheiro, tá pago. Ai, meu Deus do céu. Mas, rapaz. voltando à questão aí do nosso município e da sua responsabilidade, né? Você, como um pré-candidato, né, a vereador de Limeira, independente de quem ganhar para prefeito, que a gente está vendo que existe aí, são 4, né? São 4. São 4 concorrentes. Tem um que está mais em evidência, eu digo assim, o Betinho, não conhecia a pessoa dele. Sim. Do Betinho, não conhecia tão particularmente. Acabei conhecendo a história de vida dele. Gostei da história de vida dele. A Érica Tanque, né? Depois tem o Murilo Félix. O Murilo e o Matsunaga. E o Matsunaga. Isso. Independente de quem ganhar, pela sua visão partidária, vamos dizer assim. Porque, assim, eu sou uma pessoa conservadora, pela minha idade e pela minha criação. Então, eu tenho ideias diferentes, muitas vezes, das pessoas que são natural aí de 2000 para frente, né? Que estão aí falando sobre ideologias. Então, eu creio que você também é uma pessoa conservadora. Você tem ali uma responsabilidade diferenciada. A gente, quando põe a mão no arado, põe a mão na enxada, a gente vai carpir. Sim, naturalmente. Então, a gente pode incomodar as pessoas, né, com o nosso trabalho, vamos dizer assim. Só de você se posicionar agora, que você fazia o trabalho lá na rádio, né, na Melhor FM. Isso. Então, só de você sair dali... E não é a primeira vez que você concorre, que você estava abordando aí, que você já teve outra... Já tive outras 2 experiências. 2? Já saiu 2 vezes? Sim. Entendi. Então, independente do prefeito, você tem alguma visão, tipo assim, eu gostaria que o prefeito tal, né, que essa pessoa tal ganhasse, porque facilitaria o trabalho em Limeira, e outro não facilitaria, poderia prejudicar. Tipo, a gente viu aí, até falando, se eles não derrubar o podcast, mas aqui é para falar mesmo, né? E boa, se quiser derrubar, derruba. O nosso colega que falou mal
do nosso atual presidente, Obrigado. falou muito mal dele e hoje está junto com ele. Quem é? Entendeu? O nosso colega. Pode falar o nome? Né? Então, eu acho que eu vou ficar. Eu vou resguardar. Presidente da República? Tô falando do presidente. A Sim. pessoa, antes dele ser presidente, né? Dele ganhar. Ah, sim, essa sim, pessoa falou muito mal Não, dele. naturalmente. Falou um monte de ladrão, não sei o quê, vai voltar para a cena do crime. Aí se falou em cena de crime, acho que as pessoas já conhecem. E agora a pessoa está com ele. Então, assim, eu creio que você tem um bom relacionamento não só com a população, mas também com essas pessoas que são candidatas a prefeito. Então, eu quero ver se você tem enxerga do mesmo jeito que eu enxergo, que às vezes é o olhar da população no geral. O prefeito ele pode emperrar o trabalho dos vereadores e vereadores podem emperrar o trabalho do prefeito. Como a gente viu na última votação, Sim. que aconteceu, que o prefeito estava deliberando algo e a Câmara votou contra, né? Vamos dizer assim. Aliás, eles queriam respostas, né? O que você tem a dizer? Isso pode alguém beneficiar o trabalho seu no legislativo, independente do executivo? Daniel, sua pergunta é ótima, né? Vale lembrar Winston Churchill, que foi o maior estadista do mundo e continuará, né, por décadas, talvez séculos, aí, como sendo o grande ícone, né, da política mundial. Por quê? Winston Churchill, quando havia uma crise no Reino Unido, né, ou em países ali adjacentes, ele chamava as bases, né, direita e esquerda, Sim. e conversava com ambos, e costurava ali uma relação entre direita e esquerda. Sim. Né? E a fim de que aquilo que ficasse decidido fosse o melhor Seguido. para uma comunidade. Tá. Né? Independente de suas ideologias. Independente de suas ideologias. Tá. E ele militava dentro da esquerda como dentro da direita, sem levar o que a esquerda planejava para a direita e sem levar o que a direita planejava para a esquerda. Tá. Então, havia a confiança nele, no Winston Churchill. Né? Até existe um livro aí para que as pessoas possam realmente ler e se informar sobre isso. E o exemplo de Winston Churchill, esse pode ser usado a qualquer momento e para o resto da vida. Ou seja, tudo que é no extremo, ele provoca muito problema, né? Sim. Então, assim, a extrema direita, a extrema esquerda, Correto. é sempre problema. Porque a nossa vida é um nível. Você tem que estar ali dentro daquela, né? De um equilíbrio. De um equilíbrio, né? E aí, esse equilíbrio, ele te traz tranquilidade, ele te traz a certeza de que você pode estar no caminho mais correto. Correto. Né? Entendo. O equilíbrio, ele não te derruba, o equilíbrio ele te mantém numa linha tênue, certo ou não? Então, quando a gente consegue se lembrar disso, de Winston Churchill, a gente traz isso para a realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, embora democratas e republicanos um ou outro vença, Sim. o presidente trabalha para toda a nação. Correto. Né? Então, o Donald Trump ou Joe Biden, um dos dois, e ambos já governaram os Estados Unidos, atualmente o Joe Biden, eles, acabou a eleição, vamos trabalhar em prol América, ou seja, os Estados Unidos, né, da América. E aí a gente percebe com naturalidade o crescimento e o amadurecimento da mente dos americanos. Sim. Agora, trazendo para a nossa política nacional, e depois eu vou falar da local, a nacional, nós temos hoje um grande racha entre direita e esquerda, Sim. que um grupo não aceita o que o outro faz. Nós estamos extremistas. Isso é um grande problema. É até perigo você falar que é de direita ou de esquerda. Então, mas assim, é bom que as pessoas saibam que muitas vezes você tem que se posicionar. Sim. Eu sou de centro-direita. Sim. Né? Parabéns. E assim, as pessoas precisam, de repente, entender que a política ela precisa fazer parte e faz parte do nosso dia a dia. Quando você se senta com os seus funcionários para uma reunião, é um ato político. Correto. Né? Quando você está na sua igreja para uma reunião com os servos ou com a direção de alguma unidade, algum ministério, é um ato político. O ato político ele pode ser partidário ou não.
Ou apartidário. Né? Ou apartidário. E muitas vezes o que necessita é essa costura, essa conversa. E só que assim, falando a questão política do Brasil, o PT vinha governando o país já há cerca de pelo menos 18, 16 anos ou mais, né? E, de repente, houve uma ruptura desse processo, onde entrou o Bolsonaro. Correto. E aí a esquerda não aceitava o Bolsonaro, Correto. entendeu? E fizeram de tudo para quê? Para tirá-lo do poder. E para que ele não trabalhasse. Para que ele não trabalhasse, não conseguisse trabalhar. E ele também foi muito prejudicado pela questão da pandemia. Correto. E aí a esquerda conseguiu mobilizar o maior número de pessoas e aí conseguiu retornar ao poder. Agora, o que a direita tem que fazer? Exatamente o mesmo processo que a esquerda fez, que é mobilizar o maior número de pessoas para que, democraticamente, Sim. possa, né, voltar ao poder. Também é a mesma situação. Agora, esquerda ou direita que esteja no poder tem que trabalhar para todo cidadão brasileiro. Correto. De norte a sul do país. Né? Não, eu como um exemplo, eu como presidente Lula vou trabalhar só para a esquerda. Não, tem que trabalhar o Brasil todo. Eu como presidente Bolsonaro vou trabalhar somente para a direita. Não, você entendeu? Então, assim, é interessante que haja essa democracia. Sim. E o processo de escolha, eu escolho A, B, ou se tiverem outras opções, eu posso escolher também? Sim, isso é um processo democrático. Correto. Mas quem vencer, ele terá que trabalhar por toda a comunidade. No processo local, o próximo prefeito que assumir, seja o Betinho, seja o Murilo, seja o Matsunaga ou seja a Erika Tanque, qualquer um deles terá que trabalhar em pró à cidade. Correto. Terá que fazer as reparações necessárias ou, se achar necessário, dar continuidade ao que foi implantado até aqui. Você entendeu? Correto. Então, assim, embora cada um represente um grupo de pessoas ou de partidos, né, na cidade, de lideranças, sim, mas eles terão que trabalhar em prol a uma sociedade, a uma comunidade organizada no qual essas pessoas, esses eleitores ou não eleitores, pagam impostos para ver os serviços aí. Independente do voto, todo mundo é tirado do imposto. Exatamente. Não existe aquele, eu sou direita, eu não vou pagar. Eu sou esquerda, eu não vou pagar. Muitas vezes a pessoa, eu já ouvi muito isso, né? A pessoa fala, mas eu ganho um salário mínimo por mês, eu não pago imposto. Falei, filha, você é uma das que mais pagam impostos. Mas como que você paga, como que eu pago o imposto? Fala, olha, quando você vai no mercado, que você compra um leite, quando você abastece o carro, quando você compra o botijão de gás, ali já vem incutido a taxa do imposto. Ah, é? Então você já está pagando o imposto. O que você compra no mercado já tem ali uma porcentagem que naturalmente vai para o governo estadual, municipal e federal. Sim. Então você já paga a tua carga de impostos ali diante da sua compra. Correto. Então, o que as pessoas precisam, Daniel, cobrar mais das autoridades. Corretíssimo. Né? E, assim, cobrar não significa você ir num posto de saúde e quebrar o posto de saúde. Não. Certo ou não? Não é ir lá e quebrar o posto de saúde, ir lá e xingar as pessoas. Mas se você achar que está demorando, você pode ir lá. Fala, senhora, faz 1h30 que eu estou aguardando e não concordo com o que está acontecendo aqui. Isso é direito de todo cidadão. Cobrar pelos serviços públicos, porque é você que paga esses que estão atendendo. O juiz é funcionário nosso. O delegado de polícia é funcionário nosso. Prefeito é funcionário nosso. Vereador é funcionário nosso. E o que a gente tem que fazer é, naturalmente, cobrar. Sim. Cobrar com educação, né? Mas cobrar. Agora, cobrar quebrando, destruindo, como fizeram lá no dia 8 de janeiro do ano passado, isso não é cobrança, isso é depredação. Aquilo tem outro nome. Sim. Outro nome. Aquilo não se fala em democracia destruindo. Quando você destrói uma vidraça de uma Câmara Municipal, um orelhão público, né, no qual uma outra pessoa pode usar, isso você saiu de uma linha tênue. Correto. Então você infringiu uma lei. Né? Isso não é cobrança, isso é depredação, isso é vandalismo. Mas as pessoas elas precisam aprender a cobrar mais. Sim, eu também acho.
Eu acho não. E outra, existem 2 tipos de você cobrar. Você cobrar estando lá e você cobrar na urna. É ali o local de você reivindicar. Vamos brindar o nosso café? Vamos. Ah, Nossa, você falou tudo sobre a urna, rapaz. é ali o momento de maior reivindicação. O meu veio sem açúcar, mas eu gosto também. Hum, Tem momentos que eu tomo deixa. sem açúcar. Ah, é? Para equilibrar o pH do sangue. Rapaz, se fosse para eu tomar café sem açúcar, eu nem tomava, eu comia o grão. Eu fiz uma máquina para um dos maiores exportadores de café do país, e ele me assiste lá, de Atibaia. Ele já foi envolvido na política. Ele foi prefeito de Atibaia, ele tem aviação Atibaia. Seu Sérgio, um abraço, Sérgio. Mantovanini. Mantovanini, o nome do homem. E eu fui tomar um café lá para projetar a máquina dele, e ele pegou e falou: "Você quer um café?" Eu falei: "Caramba, se você é um dos maiores exportadores de café, eu quero um café." Aí ele fez o café, tudo, me trouxe. A hora que eu dei uma golada, quase que eu vomitei lá dentro. Aí eu falei: "Não, põe açúcar." "Não, então você estragou meu café. Você não aprecia café. Você aprecia o açúcar do café." Eu falei: "Se eu gostasse do café, eu comia os grãos." "Não, você é louco. Tá sem açúcar o seu, vamos ver o meu." Repete o nome? Senhor César? Sérgio Mantovanini. Sérgio. Gente boa ele, viu? Maravilha. Não, é gostoso, ó. Tá saboroso. Posso dar um complemento? Você falou Sim. que a pessoa agora ela tem um direito, principalmente esse ano, de fazer valer o voto dela, fazer valer o poder que ela tem na mão. Sim, é o poder Né? de maior reivindicação. Não se abstenha, não anule e mostre. Tudo isso que você está falando é exatamente o que eu vou falar agora. Muitas vezes as pessoas aí estão descontentes com o processo eleitoral, ou seja, desde que houve aquele processo de muita corrupção no Brasil, isso foi Sim. comprovado, a corrupção de pessoas envolvidas aí com partidos políticos e tal. O presidente Lula preso por conta disso, isso é fato, né? A questão que depois o Sérgio Moro, que foi a primeira pessoa que o condenou, Sim. depois aceitou o emprego com o Bolsonaro como ministro da Justiça. Tá. Isso exatamente fez com que a Justiça anulasse em primeira instância, né, a condenação dele, fez com que trouxe o presidente Lula, né, a possibilidade de concorrer a uma eleição. Se eleger de novo. Aí, a grande pergunta, está correto o que o STF fez? Está correto. O Moro não poderia, de repente, condenar alguém e aceitar o emprego do principal Você vê adversário dele. como funciona? Você entendeu? Porque isso Não? é beneficiar. Então, nesse quesito não tem como. Não tem você não é questão de ser direita ou esquerda, Isso. não é questão de, olha, mas o cara fez isso ou fez aquilo, certo? Mas o julgamento foi errado, ele pode ser julgado de novo. Só que no Brasil você sabe, né? Como é que vai ser julgado de novo. Então, assim, mas através de uma canetada tiraram o cara da cadeia. Sim. E não sei se eu classifico como infelizmente ou felizmente, Sim. né? Felizmente jamais eu classificaria, Sim, correto. mas essa canetada, ela está correta. Entende, não? Correto. Você Tá. pega os maiores juristas do país e vai falar, viu? O próprio juiz que condenou o cidadão para tirá-lo do pleito é o juiz que aceitou emprego lá com o outro adversário dele. Então, infelizmente, é assim. E por conta daquele processo de corrupção que estava no país naquele momento, Sim. muitas pessoas, né, deixaram de comparecer às urnas para, notadamente, votar e escolher os seus candidatos. Infelizmente. Por quê? Poderia ser ao contrário e, de repente, falar, não é pessoas desse nível que eu gostaria para comandar a minha cidade, o meu Correto. estado, o meu país. E ir às urnas e escolher o melhor candidato. Totalmente democrático. Sim. Né? Só que muitas pessoas acabaram falando, não, por conta disso eu nunca mais voto, eu nunca mais vou fazer nada. O que acontece? E muitas pessoas falando, né, olha, essa obrigatoriedade de votação que tem no Brasil, ela é péssima. Só que, olha, vamos a alguns fatos. Por exemplo, nos Estados Unidos não é obrigado a votar. Sim. E as pessoas, conscientemente, elas comparecem para votar.
Se aqui no Brasil não fosse obrigado a votar, e ainda com a mesma mentalidade de, vamos colocar, 5 anos atrás, 8 anos Sim. atrás, diante desses problemas de corrupção que ocorreram no Brasil, as pessoas não iriam às urnas. E aí, por exemplo, você imagina um candidato a deputado, vamos falar das eleições, no caso, em nível nacional. Sim. Um deputado estadual, federal, o cara com 1.000 votos, pô, ninguém quer votar. Eu arrebanhei 1.000 eleitores para mim. Sim. Eu ganhei a eleição com 1.000. E aí, 99,9% das pessoas que não quiseram votar vão ter que me engolir do jeito que eu tiver a tratativa política. Correto. Então, você vê. Você entendeu ou não? Então, é assim, se o Brasil tivesse um amadurecimento, um crescimento mental através da política, mostrando seriedade, não ficando aí com falcatruas, não roubando dinheiro público, você pode ter certeza que as pessoas iriam com prazer às urnas, né, sem a necessidade de obrigatoriedade. Porque essa obrigatoriedade também custa R$3. Não é? Se você não votar, você paga R$3, não é isso? Subiu, agora é 5. Agora é 5? Você paga R$5 e... E boa. Né? Então, É assim, muito barato para não votar. Então, a obrigatoriedade ela é muito barata. Mas o fato é que as pessoas estão descrentes com os políticos que estão aí. Mas eu creio que é por isso que foi feita a lei da obrigatoriedade. Mas porque senão não haveria eleição. Então, não, haveria eleição, Sim, mas a pessoa com um vereador, por exemplo, ninguém quer votar. O cara teve 50 votos, ele está eleito. Ele está eleito. 50 pessoas gostou, o resto engole. Ele pega a família dele, bota lá e né, consegue 50 votos. Então, não que eu concorde com a obrigatoriedade, Sim. mas é chamar a atenção das pessoas para participar do pleito político, gerar Sim. ela dá o poder a outra pessoa. Corretíssimo. Então, por exemplo, eu não voto, eu não quero votar, não quero nem saber de eleição. Aí o Daniel vem no meu lugar, vota, e o candidato do Daniel ganha por conta de, às vezes, o voto do Daniel. Entende? Porque eu não quis votar, porque eu empataria, ou se eu votasse, eu ganharia. Sim, não sim. eu ganharia, mas o meu candidato ganharia. Sim. E aí eu abri mão de votar e, às vezes, né, você votou e aí a cidade vai ter que, não é engolir, mas ser administrada por aquele que muitas vezes você não quis. Que a própria população não escolheu. Então, assim, em vez de você ficar na praça, você ficar no bar, você ficar em qualquer lugar, na empresa, fazendo motim, falando mal de tal vereador, de tal governador, seja na política como num todo, estadual, municipal, federal, vai na urna e vê se pensa um pouco. Estude um pouco mais o seu candidato, né? Analise o seu candidato, qual é a proposta, de onde ele veio. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Né? O que você propõe para Limeira? O que é que você já fez para Limeira? Da onde você veio? Eu acho que é aí que começa o estudo, o laboratório, para eu entender. Não, eu quero estar junto. Ô Daniel, é bacana você falar isso e vamos lembrar uma situação. O vereador, muitas vezes, né, depois que ele ganha uma eleição, Sim. Ele deixa de atender a base dele, ele deixa de ir para a rua, ele deixa de frequentar os lugares que ele frequentava, né? Eu acho que você fala isso como munícipe, que nem eu. Vejo isso. Eu vejo isso. E muitas vezes as pessoas começam a falar, olha lá, o cara ganhou, agora o cara sumiu. O cara ficou metido, o cara está com outro posicionamento. O cara não sai lá do pelego do saco do prefeito. Sim, sim. Você entendeu? Aí você começa a ver atitudes diferentes em relação a alguns vereadores. E ao contrário, o vereador ele tem que estar junto com a população. Ele não é o representante do povo? Onde que ele tem que estar? Se ele é servidor... E ele é pago para fiscalizar e propor leis. Sim. Né? Aí você fala, mas viu, ô Zé, qual que é a lei que você propôs aí durante os 4 anos? Ele não sabe.
tinha que propor uma lei. Então, você vê que assim, o cara não tem condições. Né? O cara não tem condições de permanecer ou de estar lá, né? Porque não sabe o que é o processo. Agora, o que a gente precisa é que, naturalmente, as pessoas, nas suas comunidades, nos seus bairros, escolham pessoas líderes ali, entendeu? Olha, dessa liderança aqui pode sair um candidato nosso. Naturalmente. E dessa liderança aqui, esse cara aqui, ele pode nos ajudar aqui no bairro. E se todo mundo fizer isso, entendeu? Você vai ver que nós teremos uma cidade melhor. Você percebe que bairros onde tem vereadores eleitos, os bairros são mais cuidados. Sim. Por quê? Porque, naturalmente, que a prefeitura fala, eu tenho o apoio daquele vereador, então eu vou dar uma ajeitadinha na base dele. Sim, né? entendi. Mas muitos vereadores, eles acabam se esquecendo de fazer esse trabalho durante os 4 anos. Eu vou citar um exemplo aqui, Sim. E novamente citando o Betinho, Betinho vereador, que hoje Aliás, é vamos dar um pré-candidato. abraço pro Betinho, né? Um abraço, Betinho. Um abraço. Grande Betinho. O Betinho, depois que ele foi eleito, ele não parou de fazer as festas que ele fazia, de fazer os eventos que ele fazia, de estar no meio das pessoas que ele convivia. Então, ele continuou alimentando a própria base, ou seja, o trabalho continuou sendo executado. Correto. Então, quando as pessoas necessitavam dele, ele estava ali. Sim. Né? Então, naturalmente que ele se tornou esse grande ícone da política, saindo lá. Só para você ter uma ideia, eu fui candidato em 2016, o Betinho trabalhava no Ceprosom atendendo morador de rua. Ele não foi candidato em 2016, o Betinho. Ele atendia morador de rua, ele era funcionário do Ceprosom. Assistente social, né? E aí, depois de 4 anos, né, 2020, é que ele foi ser candidato e teve aí uma votação expressiva. Sim. E aí, naturalmente, que ele cuidou da sua base, e aí, naturalmente, que agora ele tem essa expressão. Então, ou seja, ele trabalhou isso dentro da sua base e dentro da cidade. O que os vereadores têm que fazer é exatamente isso. Né? É naturalmente isso. É não esquecer. E às vezes você fala, poxa, mas eu votei naquele cara lá, e o cara vinha aqui no bar, aqui na onde eu tomo uma cerveja. Sim. E o cara agora é vereador e não vem mais. Você topa firmar um compromisso aqui ou não? Claro, depende do compromisso. Você topa firmar um compromisso? Então vamos assim. Nós dois somos pré-candidatos. Até eu não falei no podcast aqui, mas eu também sou pré-candidato. E vamos firmar um compromisso que se um de nós dois ganharmos, a gente vai mostrar a cara 4 anos. E a gente vai trazer a público aquilo que a gente tem de ideia para o município. E a gente firma um compromisso de ouvir a população como num todo. E não somente o nosso bairro. Compromisso firmado. Fechado? Fechado. Pode repetir essas imagens quantas vezes quiser. Correto? Vai ficar... Esse daqui é um corte. Já está um corte. Então, você que vai votar no Santiago, simpatiza com ele ou simpatiza comigo, temos aqui firmado um compromisso, nós dois. Nós dois voltamos a fazer outros podcasts aqui, até vamos abrir o podcast aqui. Se um de nós dois ganharmos, a gente vai fazer outros podcasts, ou com você, ou comigo, ou você me entrevista, ou eu te entrevisto, para a gente falar sobre as demandas do município e o que é que a gente tem feito. Exatamente. Lembrando que nós somos pré-candidatos, né, a vereador. Então, vamos deixar essa linha, vamos fazer esse corte para realmente mudar um pouco. Já que fala tanto de mudança, vamos mudar. É o dever de cada vereador fiscalizar. Correto. Agora, você vê vereador fiscalizando a merenda, quanto chega, quanto sai, da onde... Você não tem nenhum vereador fiscalizando a merenda. Você vê vereador aí fiscalizando a questão da saúde, postos de saúde lotados... Não vê. Não. Você entendeu? Então, o que falta é isso. E muitas vezes, você sabe que prego que se destaca leva martelada. Correto. É natural.
aquele que sobe num tijolinho, meu pai já dizia, aquele que sobe num tijolinho e faz um discurso, ele torna-se um líder. Correto. Né? E como líder, você está à frente de várias situações que você pode tomar tijolada, tiro, facada, né? Falarem mal, tirarem coisas de você, tomar Sim. multas pela cidade. É natural. Levantar mentiras, calúnias, difamação. Totalmente. Falar coisas que não são verdades porque você é um líder. Né? Porque você é um líder. E tantos líderes aí como nós temos. Voltando só a dizer, o Lula e o Bolsonaro são 2 líderes. Correto. Olha como que você consegue mobilizar 50 milhões de votos de cada lado. Não é qualquer pessoa. Não. Né? Que consegue. Se tiver um outro aí, vá atrás, corra aí para ver se você tem 50 milhões de votos, Correto. se você consegue mobilizar. Então, assim, se o lado da esquerda ou direita está fazendo certo ou errado, é problema deles, né? Mas, notadamente, a gente sabe que são 2 grandes líderes da nossa nação. Não podemos esquecer disso. Né? Se eles estão fazendo coisas certas ou erradas, se dizem coisas do lado A, do lado B, aí são coisas que estão dizendo. Mas são 2 grandes lideranças que começaram lá embaixo e vieram galgando e até atingir a situação atual. Eu costumo dizer e enxergo dessa forma. Como se fosse um funcionário meu, né? Para fazer a gestão. Mas a gestão empresarial. É a mesma gestão política. Eu não preciso gostar e me simpatizar com a pessoa. Eu preciso saber se ela tem capacidade. Eu acho que isso é que falta nas pessoas. As pessoas, elas estão hoje simpatizando. Ah, eu gosto do Santiago. Ah, eu gosto do Daniel. Ah, eu gosto de outros. Não é gostar. É ver se ele tem aptidão e ver se ele tem capacidade para aquilo. E não é simpatismo. Porque, presta atenção, você vai deixar ele ser a sua voz. Ele vai decidir o que você vai comer, o que você vai beber, como a sua criança vai ter ensino. Ele é que vai decidir tudo isso. Então, se ele vai decidir, por que você... Ah, eu me simpatizo, é um cara que nem você falou, vai no bar comigo, um cara que eu encontro no mercado. Ei, calma. Ele tem capacidade para gerir? Ele é, além de ser líder, ele é um gestor? Ele entende do que ele está falando? Será que se ele chegar até lá, ele vai não nos auxiliar? Porque a gente não quer auxílio. O que a gente está mais querendo, como munícipe, eu estou falando, como um cidadão que vota, eu quero que quem esteja no poder, que seja você lá, eu quero conversar com você também, que seja você lá, eu quero que você entenda que eu quero a retribuição do meu imposto muito bem aplicado para as áreas que eu necessito. A base para que eu seja pré-candidato não é financeiramente, não é isso. Eu tenho a minha empresa, sou sólido na minha empresa, não é isso. O objetivo foi porque eu tive problemas dentro da escola da minha filha, de enchente, para você ter uma ideia. Tive problemas, vejo problemas de professores, vejo problemas, aí não é bandeira que eu estou levantando, é uma questão do autismo, que fala-se muito pouco, tem professor sendo processado. Então, até o podcast anterior a gente estava falando sobre isso. Então, é assim... Por que eu aderi à responsabilidade e estou nisso? Eu estou nisso justamente para ver se eu consigo resolver o problema e ver quais são as dificuldades de gerir a renda, os nossos impostos, ser devolvidos para nós mesmos. Você também, como cidadão, que nem você falou, o prefeito fez viaduto, legal, mas e as pessoas que são menor carentes e estão abandonadas da sociedade? Por que não pensar nele também? Por que não pensar de uma forma geral, né? Vamos entendendo sempre. Nós é que damos a verba para a gestão, para o executivo. E para você ter uma ideia, Daniel, Limeira tem um prospecto de arrecadação de cerca de 2 bilhões de reais para serem administrados aí pelo próximo prefeito. Ou seja, dinheiro ele tem para aplicação. Correto. Agora, ele precisa ter ao seu lado uma equipe naturalmente
composta de pessoas interessadas em trabalhar e resolver problemas. Correto. Você sabe que a nossa vida, diariamente, é resolver problemas. Administrar conflitos. Né? Administrar conflitos. E quando você consegue resolver problemas, naturalmente que você consegue avançar. É um tijolinho que você sobe. A cada problema que você resolve, é um tijolinho que você sobe. Mas, assim, se você, na tua empresa, que você tem lá os seus funcionários, lá tem alguém, né, comandando, né, quando você não está, se você não pode contar com essas pessoas ou com essa pessoa, ou se essa pessoa está trabalhando de uma forma adversa àquilo que você pensa e instrui, naturalmente que você tem que tirar essa pessoa do campo. Olha, essa pessoa não serve para trabalhar comigo. Posso ser amigo. Porque ela vai apodrecer toda uma caixa de laranja boa. Porque se você tem uma visão e aquele que te ajuda a administrar tem outra visão, naturalmente que vai ter problema. É a mesma coisa de um relacionamento. Se você está com uma pessoa ao seu lado, por onde você pensa por um caminho e a pessoa pensa por outro, naturalmente que vai romper essa relação. Duas visões causa divisão. Exato. Então, vai romper essa relação. Agora, quando você tem uma equipe que ela está imbuída no processo de crescimento em equipe, trabalho em equipe, legal, você administra e vai embora. Já aconteceu na própria prefeitura, não vou falar administração, onde os próprios secretários brigavam por ego, né, de querer administrar algo a mais. Tipo assim, olha, eu quero, além da minha função, administrar a questão do trânsito, administrar a questão da mobilidade, a questão da educação. Entendi. E aí que, assim, cada um tem ali ao seu comando a pasta, né, e o número de pessoas, né, e o segmento. Então, não adianta o de administração querer administrar o esporte juntos, né? Administrar o social, que é o Ceprosom, porque não vai dar certo, ele não vai conseguir fazer as duas coisas, porque é uma demanda muito grande de trabalho. Mas, em equipe, uma secretaria ela pode conversar com a outra. Olha, nós vamos fazer um evento. Exemplo, no Nossa Senhora das Dores, há necessidade da Secretaria de Saúde, Central de Ambulâncias. Há necessidade da Secretaria de Segurança, segurança através dos guardas civis municipais. Secretaria de Mobilidade Urbana, fazer o cercamento da rua ou da praça, tal. Secretaria de Cultura, o som. Secretaria de Turismo, divulgação. Então, você vê que é um trabalho em equipe, onde vários organismos ali, políticos, podem ser trabalhados. Agora, quando você, de repente, tem uma divisão dentro da própria equipe, em vez de crescer, você acaba, né, diminuindo e reduzindo a sua capacidade. Um prefeito, um vereador, ele tem que trabalhar e exercer o papel de líder. E quando você é líder, é diferente de você ser chefe. Correto. Chefe é aquele que muitas vezes chega no local de trabalho, dá esporro em todo mundo, e vamos trabalhar. E o líder, ele abraça mesmo aquele que está produzindo pouco e fala para ele, olha, se você produzir mais, eu vou te dar uma folga tal dia. E o trabalhador, ele trabalha com a compensação. Não adianta... Corretíssimo. Não adianta pensar que não há compensação. Ninguém sai de casa à toa. Você entendeu? Né? Então, tinha até um empresário que me falou, ele falou o seguinte, ó, tinha um funcionário que ele dava muito problema. Certo. E aí chegou um momento que eu ia mandar ele embora, e aí ele chegou para mim e pediu a conta, e aí não sei o quê, e estava tudo muito ajustado. E aí eu vi que eu ia ter problema até por causa de umas horas extras que ele tinha feito e tal. Eu falei, esse cara ainda vai me dar problema lá na frente. Aí ele falou assim, bom, o cara agora, ele está fazendo corpo mole porque ele quer ser demitido. Está fazendo porque ele quer que eu mande embora. Tá. Então, só que eu preciso ainda dessa força, dessa mão de obra ruim, ainda por um período. Olha que situação. E aí que ele fez o seguinte, chamou o cara no escritório e pediu para todo mundo sair. Falou, ó, vamos conversar só eu e você. Chamou na sala dele. Falou, velho, o que está acontecendo? Ele falou, eu quero ser mandado embora. Falou, ó, eu não vou te mandar embora agora. Fazia assim, ó, vou te mandar embora daqui 2 meses. Pode ser? Só que eu te pago todos os seus direitos
Se você, que produz hoje 8 peças por dia e as demais pessoas produzem 30, que você produza 40. E eu vou te dar os 40% seu e vou te dar uma compensação financeira ainda. Sabe quem passou a ser o melhor funcionário da empresa? Ele. Aquele que era o mais ruim. Por Foi quê? lançado o desafio. Por conta de um desafio, por conta de uma, como que a gente pode dizer, algo que foi prometido para ele, né? Uma compensação. Isso é um líder. Você entendeu? E aí ele sentiu isso. E quando ele teve que cumprir, ele chamou o rapaz e falou, cara, hoje você é o melhor funcionário meu. Se eu soubesse disso, eu teria feito essa proposta para você lá atrás. E hoje, eu gostaria que você ficasse, eu não quero te mandar embora, porque você é o cara que mais produz hoje. E aí, assim, a conversa, mesmo assim, o cara, ele queria ser demitido, porque ele queria usar o dinheiro num outro processo. Correto. E aí ele falou, olha, se você amanhã ou depois pensar diferente e voltar com esse mesmo prospecto aqui dos últimos 2 meses, você está garantido a sua vaga. Olha que beleza. Não é? História boa, bonita. Bom para pensar, né? Vamos dar A dona Karina Rossi. Vamos dar um bom dia. Um abraço para a Karina Rossi, lá da Rádio Melhor FM. Vocês não estão vendo, mas chegou aí já. Ela vem no próximo programa? Ela vem no próximo programa. Vem conversar com a gente. Você que está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal lá e dar o seu joinha para a gente, que é aquilo que mantém a gente trabalhando aqui, tá? Para trazer mais informação e conhecimento para você. Você também que está aí na plataforma do Instagram, aproveita para seguir a gente lá. Seu @, Santiago. @Santiago Lourenço, só isso. Pronto, @Santiago Lourenço. Procura nas redes sociais lá. Isso, e se o que ele falou aqui... Vai encontrar eu com menos cabelo e agora, graças a Deus, com um pouco mais de cabelo. Um pouco mais. Você pode ir lá e seguir ele lá também. O meu é @Daniel Diber. Você pode ir lá também e me seguir lá. Dentro desse podcast, você que está assistindo pelo YouTube, se quiser comentar lá embaixo, pode também. Se quiser comentar no @Diber Podcast, pode também. Comenta lá. Ô, Daniel, eu sei que você está encerrando, só para a gente falar de motivação e liderança. Tá. Quando a gente fala em liderança, a gente lembra de equipe, né? E quando a gente fala em líder, que é o líder que precisa não dar porrada, mas motivar a equipe a buscar novos resultados. Você imagina o seguinte, vamos fazer uma comparação entre uma empresa e um clube de futebol. Numa empresa, muitas vezes, quando chega um funcionário ou que um funcionário começa a se destacar dentro daquilo que ele está fazendo, o chefe começa a ficar puto da vida. Correto. Né? Porque o chefe acha que vai, naturalmente, o funcionário querer tomar o lugar dele. Correto. Mas se ele for um cara inteligente, ele pega esse funcionário, motiva toda a equipe a produzir mais, que o patrão vai amar e vai recompensar todo mundo. Corretíssimo. Né? E ele mostrando cada um o que cada um está fazendo e falando, sou eu o motivador, mostrando isso para o dono da empresa. Naturalmente que o dono da empresa vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vai ficar feliz, pô. Agora, vamos pegar um comparativo aqui com o futebol. Por exemplo, você imagina você o treinador, você, o Daniel, o treinador do time. E aí você tem no seu time, vamos pegar o time do Santos um pouco para trás, Neymar, Ganso, Diego, Robinho, né? São 4 meninos ali que estavam voando. E aí você fala, não, os caras jogam demais, os caras ganham até mais que eu, não vou colocar no time não. Aí o seu time perde e você é demitido. Então. Ou você fala, não, o quê? O Neymar está voando em 2010, lembra? Não, que não foi para a Copa. Né? O Ganso está voando, o Diego está vindo aí com o Robinho numa pegada altíssima. E o que ele fez? Era o Dorival Júnior na época. Ele foi campeão, se não me falha a memória, paulista, brasileiro e Libertadores. Tá vendo? Você entendeu? Então, quando você aproveitou tem... as melhores peças. Quando você tem alguns funcionários ou alguns colaboradores que eles têm condições de produzir mais, não impeça que essas pessoas produzam mais. Ao contrário, pegue essas pessoas, motivem essas pessoas a produzir mais. Você entendeu? Dê a elas condições para que elas
Produzam mais, cresçam, evoluam. Vou pegar um exemplo de televisão, né? Rádio, televisão. Às vezes, a Karina Rossi, que vem aí no próximo programa, ela sabe muito bem disso. Às vezes tem alguns repórteres e apresentadores que começam a se destacar. E a chefia, em vez de falar, não, se você está se destacando, eu vou te apoiar mais ainda para a gente explodir todos os programas. Correto. Não, a chefia vai lá e cerceia isso. Verdade. Tem muito disso na televisão, no rádio. Caramba, hein? Você entendeu? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, é a questão da visão de chefe e a visão de líder. Se tiver a visão de líder, de crescimento, de desenvolvimento... Cresce junto. O chefe quer crescer sozinho. E sozinho eu chego em menos lugar. Você imagina a tua empresa vender só para uma cidade? Não, você é doido. Né? Não, vou vender só para Limeira. E aí chega um lá que fala, não, lá em Piracicaba tem uma empresa que eu conheço lá no Rio Grande do Sul tem outra, né? Pronto, explode. É a mesma coisa você limitar os seus vendedores. Fala, meus vendedores têm que vender só aqui em Limeira, que eu tenho um caminhãozinho que eu consigo entregar peça só aqui em Limeira. Não limite um vendedor que você não vende. Eu fui vendedor muito tempo, eu nasci nisso. A minha primeira experiência foi na Arcon, Armazém do Comércio. Obrigado, seu Dilson, que é dono lá. Eu aprendi desde aquela época, se a pessoa colocar um teto no meu salário, eu já não saio de casa. Você já percebeu? Eu trabalho, né, com marketing já há muitos anos e algumas empresas eu fiz até acordo de marketing boy, prospecto, através daquilo que conseguia, existe uma porcentagem. Tá. Antes do trabalho, eu sempre falo, olha, metade de 0 é 0. Correto. Metade de 1 milhão, quanto é? 500 mil. 500 mil. E aí, assim, tá, o que seria um salário? Você pagaria um salário para mim, para eu trabalhar na sua empresa? Qual que seria o salário? É X. Mas, vamos lá, você não paga nada para mim, a gente vai pelo prospecto daquilo que a gente conseguir de apoio, de patrocínios, de arrecadação, certo? Só que eu quero 30%. 30% de 0 é 0. 30% de 1 milhão é 300 mil. Aí você pagaria 300 mil para mim ou aí fica bastante? Você vê como que muda a história? Aí louco! É isso aí. Você entendeu como é que é o negócio? Quanto mais o meu vendedor vende, que ele ganhe 1 milhão por mês. Essa é a cabeça de quem vai crescer cada vez mais. Que ele cresça muito, que ele ganhe. Eu sempre almejo que o meu vendedor ganhe 10 milhões por mês. E um sozinho. Porque assim eu tenho a equipe inteira ganhando 10 milhões. Se a equipe inteira estiver ganhando 10 milhões... Você está ganhando 100 milhões. Nossa, tô bonito, não é? Funcionário bem remunerado, funcionário que acorda para trabalhar, não para se sustentar. Tem que ir, né? Fazer o quê? Não. Nossa. E a gente ouvia muito isso. Santiago, recado. Agradecendo a Deus, né, Primeiro. por estar aqui, pela saúde, pela possibilidade de trabalhar, de conversar com as pessoas, de sair às ruas, de me comunicar. Agradecer a Deus ao dom que me deu da comunicação, né, a minha família. E é isso, né, que Deus me dê muita saúde e inteligência para prosperar a cada dia. E que abra meu caminho, né? Amém. Salmos, né? 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, nada me atingirá. É isso aí. Qual que é o salmo, Karina? Ela sabe. Eu acho que é Salmo 91, 93. Salmo 91. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O próprio. A sombra do Onipotente não o descansará. Alcançará, tá vendo? Ah lá, tá vendo? Só tem crente aqui dentro. Crente em Deus, tá? Sempre. Calma, não é nada de religião, crentismo, não. O católico Crente em é Deus. crente também. O católico Lógico. que acredita, ele é crente. Naturalmente. Umbandista também, um abraço para você que é da Umbanda, um abraço para você que é da Quimbanda, Sim. um abraço para você que é kardecista. Todos eles são crentes, eles creem em Deus. Deus é acima de todas as religiões. Corretíssimo. Deus não lê placa de igreja, Deus lê o coração e participa. 91, Salmo 7. 91, versículo 7. Tá vendo? Nós somos cultura também. Somos culturas também. Ô, Santiago, você volta para conversar com a Karina no próximo programa? Se você me convidar, eu volto. Não, tá convidado. Precisa ver se a Karina aceita. Né? Será que a Karina aceita? Será que ela não aceita? Na rádio ela tinha uma obrigação, né? Mas então. Tem que aturar, né? Tem que tolerar.
Ô, Karina, um abraço pra você, então. Manda um abraço pra Karina. Manda Valeu, um abraço Karina. também pra turma lá do Bar do Gelo. Ô, um abraço lá. A turma do Bar do Gelo. O Gelo, meu amigo Gelo, filho dele, acho que é Thiago, né? Um abraço pro Marcão, pro Nardão, pro Dito, pra toda a galera da Vila Camargo. É, isso aí. Né? Todo mundo lá, o Ivan, que tá sempre lá também. Um abraço pra todo mundo. Pra turma da Nova Ó, Suíça. é tanta gente que tem lá, eu não Tem que consigo mandar um lembrar o nome de abraço. todos, né? Mas, cara, Não, tem vários, eu não vou Um lembrar o nome. abraço também, pessoal da Igreja São José, né? Aliás, bom, não posso falar isso aqui agora. Ah, é? Não. Então tá bom. Vamos guardar pra próxima. Então você que tá assistindo sabe que vem aí mais conversa pra gente. Novidades. Um abraço pra você. Faz uma maratona nos vídeos antigos que a gente tem aqui. Tem João Teles também. Vou ter no próximo podcast, vai vir a Karina, vai vir o Santiago também. Vai vir o Luiz Gustavo, que é o cantor de Limeira. Conhece o Luiz Gustavo? Sim. Cantor de Limeira. Betinho conhece ele também. Garoto fantástico. Garoto fantástico. Nossa próxima revelação. Nossa próxima revelação. Tava no Goiás, agora voltou para Limeira. Vai dar uma palhinha aqui pra gente. Menino esperto, hein? 18 anos. Tá vendo? Novinho. Tá cantando tudo aí, hein? Tá abalando. Gosto daquela música da caminhonete dele lá. Da SWT4. Isso, essa aí. Então, um abraço para você. Muito obrigado por acompanhar. E encerramos por aqui. Assista, maratone no YouTube aí. Um abraço.